Olá, bem-vindo a você que está em mais um Radar de Inovação, estúdios de GZH aqui, falando sobre inovação, transformação digital e futuro dos negócios e da educação aqui em GZH. Lembrando que você nos acompanha pelas plataformas de áudio, Spotify e SoundCloud. Pede para nos seguir lá, que tu vai acompanhar toda semana os episódios chegando. Se tu é mais do YouTube, GZH tem uma aba escrito podcasts, toda quinta-feira ao meio-dia vai ao ar o nosso episódio da semana e também pode correr ali o teu feed e ver todos os episódios que a gente já lançou. A gente falou de muita coisa, a gente falou de alimentação, a gente falou de pesquisa científica, a gente já falou de inovação no setor de alimentos, a gente já falou no setor de escolas, enfim. Acompanha lá, deixa o teu comentário, também traz a tua sugestão conosco. Lembrando, segunda semana do mês, sempre é o nosso episódio de ESG, onde nós trazemos iniciativas naqueles 3 pilares, o E, o S e o G, o meio ambiente, o social e o setor de governança, de transparência, e a gente tem o apoio neste programa de Aegea Corsã, construindo hoje um amanhã sustentável para as novas gerações. Esse é o nosso legado, @CorsãOficial no Instagram. BH é energia que vem do campo e do campo vai para todo o mundo. BH, 20 anos, reinventar o futuro, agora, @BH Energy no Instagram. A Randon Corp constrói o amanhã com ações sustentáveis. O Instagram da Randon Corp é @RandonCorp, tudo junto. E Lojas Renner SA, o nosso futuro é o seu Instagram, @LojasRenner. Laura Borges e Lucas Vieira fazem com que o programa exista, tenha roteiro, tenha convidados, tenha estrutura, tenha linearidade. O Guilherme Medeiros hoje está na operação de áudio e vídeo, fazendo com que esse programa chegue aí a teu celular, teu tablet, teu computador, e eu agradeço desde já tua audiência. A gente está tempos para ter essa conversa aqui, mas daí tem evento, aí muda as coisas, e aí a gente acaba derrubado porque vem um episódio mais extraordinário, mas a Clarice Lamb, ela é coordenadora da Rede RS Startup. Faz tempo que a gente quer ter essa conversa, porque a gente fala de muitos negócios, Clarice, que estão vindo aqui no Rio Grande do Sul, e um dos desafios do programa é falar de inovação para quem acha que está de fora desse negócio. E aí casa a ideia do programa com a ideia de vocês. Então, primeiro, quero te agradecer e te dar as boas-vindas ao programa. Eu que agradeço pela oportunidade da gente mostrar esse projeto, né, que é um projeto que iniciou com a SICT, com a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, né? Ele está em execução pela Aliança da Inovação, PUC, URGS e Unicinos, e agora entrou a UFSPA, né? Da saúde, e com apoio FAPERGS. Que nós antigos chamávamos de fundação, né? Que é a fundação ali no Ela centro. Continua sendo, né? Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio Grande do Sul. Tá bom. E Clarice, fala um pouquinho pra gente. Tu falou aqui forma da SICT, mas vocês trabalham para estimular a inovação, mas também fazem um mapeamento. Vocês criam uma espécie de geografia das startups no Rio Grande do Sul. Quando é que isso começa e como é fazer esse trabalho num setor onde as coisas aparecem e desaparecem tão rápido? Bom, a gente tem a preocupação, né? Eu vou começar pelo término da tua pergunta. A gente tem uma preocupação em manter os registros de tudo que a gente faz. Nós estamos no 3º ano, que oficialmente é o último ano deste projeto, né? Então, até o final do ano, a gente está terminando de desenvolver todos os programas e eles têm toda a possibilidade de continuação, né? Talvez o ano que vem a gente ainda continue a expandir. Mas tu falaste em mapeamento, né? O mapeamento, na realidade, quando o projeto surgiu, ele surgiu porque tinha um acordo com a Procergs de construir uma plataforma. Essa plataforma ainda está trabalhando, aberta, então nós precisamos que todas as startups se cadastrem na plataforma, tá? Porque dali a gente faz o georreferenciamento, né? E aí eu já trouxe até para mostrar. Pode mostrar aqui, ali para a câmera, né? essa Vou daqui. mostrar aqui. Tá escrito ali, mapeamento do ecossistema de startups do Rio Grande do Sul. Bem bonito ali. E é da minha outra empresa ali, da EdPUC, ó. Eu trabalho lá na PUC também, trabalho aqui. Então já faço a propaganda da outra empresa também. Isso. Como nós estamos no Tecnopuc, porque a PUC é a proponente principal da Aliança para a Inovação para este projeto, eu também sou o que a gente chama de filha da PUC, né? Eu já fui aluna, fui professora há muito tempo na PUC, fui gestora de comunidade no Tecnopuc, né? E agora coordeno esse trabalho. Então, esse mapeamento, ele permite
que a gente tome decisões, né? Que as políticas públicas possam olhar para o Estado e dizer qual é a região que mais precisa de ajuda, onde tem menos startups, o que a gente precisa para incentivar que as startups surjam, que os ambientes de inovação também possam propor alternativas, ações, né, em várias áreas. Quando a gente fala, às vezes, em inovação, a gente só pensa em tecnologia, né? Isso, é. E não é, né? Inovação, eu sempre digo assim, inovar é fazer diferente. Então, a gente tenta, através de 5 áreas que a gente trabalha, uma delas é o nodo, a gente chama de nodos, né? É o nodo de dados e métricas. O nodo de dados e métricas, então, lançou, a partir da plataforma, um dashboard, um mapeamento, com gráficos, com verticais, com segmentos. Tu pode filtrar por região, por ambiente de inovação, e tu pode tirar ali a radiografia do estado do Rio Grande do Sul. O nosso foco é o estado do Rio Grande do Sul. Para eu não deixar tu ir para outra pergunta antes, como é que as pessoas acessam essa plataforma para que daqui a pouco elas não só conheçam as startups da sua região, como ela pode colocar a sua própria empresa ali, e tu falaste que vocês estão desenvolvendo esse mapeamento desde que o projeto começou. Qual é o ano que o projeto começou, só para a gente não perder isso? 22. 22. Tá, 23, 24, 25. Tá fazendo o terceiro ano na realidade, agora. A gente começou no início de 23. Aham, porque foi no final de 2022. Exatamente. Tá. Como que as pessoas nos acessam? Através das nossas mídias, né? LinkedIn, YouTube, Instagram. No Instagram, no Linktree, você acessa tudo, inclusive o mapeamento. Isso, é que eu ia te perguntar. Tá? Dá para acessar ali o mapeamento. Tudo por ali, e tudo é o mesmo nome. É Rede RS Startup. O que vocês... Eu sei que eu vou te perguntar muito sobre método, sobre como vocês se organizam, mas eu queria te perguntar, com certeza tu trabalhando com tecnologia, com inovação, com transformação, algumas ideias tu já tinha na cabeça quando o projeto começou. O que o projeto tem te mostrado e mostrado para o pessoal que trabalha junto no projeto de diferente? O que tu tem sentido nessa transformação? Porque 3 anos a gente fala assim, 3 anos é um projeto novo. Mas tem tanta coisa acontecendo nos últimos 3 anos que daqui a pouco é mais vários mapeamentos desses só de histórias, né? Então eu queria que tu contasse um pouco o que vocês já descobriram nesses 3 anos, assim. Bom, em primeiro lugar, quando a gente começou, a gente recebeu um plano de trabalho, né? Esse plano de trabalho era um plano bastante amplo, né? Mas estabelecendo essas 5 áreas, né? Que eu vou citar, então, é o dados e métricas, desenvolvimento de talentos, desenvolvimento de startups, a orquestração, onde temos a mim como coordenadora, a Helena, que é da comunicação, o nosso community manager, estão aqui me acompanhando ambos, né? Sim, e Felipe. a parte administrativa do projeto. Uhum. Também temos internacionalização e funding, tá? Temos alguns programas que depois eu vou te Vai contar. falar. E o que está faltando? Desenvolvimento de talentos, orquestração, o nodo de desenvolvimento de startups, tá? Foi esse que faltou. Desenvolvimento de startups. E aí hoje vocês já tem reconhecida startup em todas as regiões do estado. Tu falou uma coisa muito interessante, que às vezes as pessoas perguntam, tá, mas para que vai servir esse livro que a Clarice está falando? Então, pessoal, vai servir porque se o governo conhece onde daqui a pouco falta e onde daqui a pouco sobra no sentido de poder compartilhar esse conhecimento, ajuda a criar a política pública, nortear. E me arrisco a te perguntar isso. Dá para dizer que a gente é um estado bastante amadurecido em alguns aspectos em relação ao que nós já fomos, assim. A gente traz gente aqui do programa, a gente já trouxe gente de Passo Fundo, da região da Campanha, do noroeste do estado, que as pessoas imaginam ainda como o Rio Grande do Sul agrário tradicional, aquele, e tem muita iniciativa legal, né? E eu queria que tu falasse um pouco disso, assim. Tem descobertas, provavelmente, que foram no meio do caminho aí. Tem. Na realidade, quando a gente começou a fazer o mapeamento, né, a gente teve que ir a todos os ambientes de inovação, em todas as regiões, né? Ainda tem algumas instituições e CTs que não enviaram todas as suas startups para nós. Ó, então, pessoal, alerta aí, tá? Fica aí, né? Fica a dica. E também para que entrem nesse mapeamento, né? O que a gente pretende, além da tomada de decisões, além de um governo, né, olhar para ver aonde que as políticas públicas podem ser melhor desenvolvidas, eu acho que existe uma outra palavrinha que eu
ouvi muito agora, eu fui no SXSW em Londres e no London Tech Week, agora, comecinho do mês, né? Não, foi em junho, né? Final de junho, começo de julho. E a palavra que eu mais ouvi foi colaboração. Então, o que a gente precisa aqui no Estado é colaborar mais. Tá? Isso é uma coisa que eu acho que eu vejo muito, assim, eu já morei fora tanto no Brasil quanto fora, e eu noto que o gaúcho ele é muito individualista em muitas situações. Concordo contigo. Né? Então a gente tem que olhar um para o outro e dizer, vem cá que eu vou te ajudar, vamos fazer juntos e vamos tocar para frente o lugar onde a gente mora, né? Que na realidade é para ti, é para mim, é para todos. Né? Nós temos umas áreas de destaque, né, Clarice, assim, a gente tem se destacado, por exemplo, nas agrotechs, que surgem de forma muito impactante, assim, já alterando o cenário de produção. A gente tem trazido aqui sobre biofertilizantes, sobre pesquisa com micro-organismos marítimos, tantas coisas legais que estão sendo feitas, mas também tem iniciativas na indústria, nos serviços, no comércio. Eu queria que tu falasse um pouquinho da diversidade que quebra um pouquinho do estereótipo que as pessoas têm, assim, ó. Nas grandes cidades estão as áreas de TI, nas pequenas, e não é bem assim, né? Não, não é bem assim. Inclusive, no nosso mapeamento, você consegue ver tudo isso, né? Se você olhar a área de agrotech, agri-food, né? Tem 80% das empresas estão já em fase de crescimento e escala. Então, quando a gente acha as startups são pequenininhas, elas estão lá no início, nem todas. Né? Então, e se você olhar o nosso mapeamento também, tem outra surpresa. A maioria das startups já estão em fase de crescimento. Tá? O número das empresas que estão, das startups que estão em fase inicial, é bem menor das que já estão em crescimento e escala. Que interessante, porque uma das coisas que eu queria pegar aqui, tu falou agora, assim, vocês trabalham com incubadora, vocês trabalham com núcleo de inovação tecnológica, destacou aqui, também com instituições públicas, privadas e com as universidades. E isso é uma coisa que eu vou puxar a brasa pro assado do meu outro trabalho, da PUC, que é o papel que as universidades comunitárias têm aqui de engajamento e de agente de fomento local é muito maior do que a gente às vezes percebe, porque é isso que tu falou, né? Tem um laço com a comunidade que daqui a pouco aquela faculdade que é conglomerizada ou que é uma holding internacional vai olhar para o recurso e não vai olhar tanto para a pessoa, né? E às vezes, olha aqui, eu tô há tanto tempo, eu sou a Unijuí, eu tô há tanto tempo aqui, eu sou a Univates, eu tô há tanto tempo no Vale do Taquari, eu sou a Unisc, tô há tanto tempo no Vale do Rio Pardo. Eu queria te perguntar se isso fica notório quando vocês vão mapeando as iniciativas, assim. Fica porque elas têm o seu papel na sua região, né? Então, eu acho que, voltando um pouquinho aqui o que eu estava dizendo antes, a colaboração é necessária. Então, a gente tem que se abrir um pouco mais, né? Agora, em relação à PUC, que também é a minha casa, né? A PUC tem muita iniciativa em relação a pessoas. Então, por exemplo, a PUC é a sede do Pacto Alegre, né, que é um movimento, ele não é um projeto, ele não é nada, ele é um movimento pela cidade e que olha e está olhando no momento mais para as comunidades do que qualquer outra coisa de tecnologia. Não, é para fomentar conhecimento, formação, e dentro dessa formação aí eu acho que entra uma coisa muito importante, que é retenção de talentos. Isso, eu ia te provocar nesse sentido. Não é o core do que vocês fazem hoje, que é um mapeamento, um olhar, mas saber como nós podemos ser um estado mais atrativo, não apenas para as pessoas continuarem as suas famílias, como para pessoas de outros estados virem morar e terem o seu projeto aqui porque acham que a mão de obra é qualificada, porque a infraestrutura dá conta, porque nós somos um celeiro do ponto de vista do Mercosul, nós estamos perto do Uruguai, perto da Argentina, Exato. Perto do Paraguai. Então, tem várias coisas que o pessoal não está pensando, mas que esse trabalho de vocês vai no que 10, 20, 30 anos também. Falam com você sobre isso? As pessoas falam normalmente com você? Falam, a gente não fala em tanto tempo assim, né? Mas a gente atua, eu tinha te dito antes, né, em 5 áreas, tá? Então, o nodo de internacionalização e funding, ele faz muito isso, né? É a conexão com o Uruguai, principalmente o Uruguai. Agora a gente vem trabalhando o Gramado Summit,
que o Gramado Summit Punta, né? É das instituições que participam e que apoiam, né, esse desenvolvimento e essa troca de conhecimento. Tá? As políticas são um pouquinho mais complexas, porque as leis, por exemplo, estamos usando o Uruguai aqui como exemplo, né? As leis do Uruguai são bem diferentes das leis brasileiras. Então, a importação, exportação ou trabalho até em conjunto para desenvolver alguma solução também tem alguns entraves. Mas nada é impossível. Desafios. Tá? São desafios, exatamente, e tem muita gente procurando. A nossa parte de investimentos para ajudar as startups também a se desenvolverem, nós estamos agora com o segundo programa do Rede Invest. O S do Invest é um cifrão, né? Onde nós temos investidores que vão apoiar as startups. A primeira que a gente fez no primeiro semestre e no ano passado também, a primeira etapa, os investidores estavam dando aula para as startups. Tá? Agora não, agora a gente tem uma curadoria já mais elaborada, né, com mais experiência. Então a gente consegue selecionar as startups de várias áreas. Tá? Então, por exemplo, a área da saúde é uma área que está bombando no Rio Grande do Sul. Né? E então a gente consegue selecionar essas startups e já entregar startups mais prontas, né, para os investidores. O ponto que eu ia te falar, a gente está falando de um episódio de ESG, e vocês também trabalham um pouco com isso, não só com a ideia de que, como tu falaste, existe uma colaboração maior, como uma educação. E aí eu vou te provocar, já que a gente está falando de ESG, uma dos detalhes é ser mais transparente, ser mais acessível ao grande público. Fala um pouquinho desse livro que tu está segurando na mão e fala um pouquinho desse compromisso que vocês têm nessa tríade, nesse impacto social, ambiental e de governança das organizações. Esse é um nodo de desenvolvimento de talentos e que nós optamos por trabalhar ESG, né? Consciência ambiental, consciência social e governança. Mas esse livro aqui, a gente também está trabalhando muito com comunidades. Então, a gente tem que mostrar que todos têm a possibilidade de crescer e de também ter a sua startup, por que não? Né? Precisa um pouco de conhecimento, de dedicação e de gente que pode te ajudar. Então, nós também, através da rede RS Startup, o nome rede é muito importante, né? Porque é a conexão entre todos os atores. E eu estava te falando antes, né, que esse glossário que nós publicamos agora, ele tem a versão digital também, lá no Instagram. Dá para baixar, pessoal. LinkedIn, é só abrir, tá? Ele vai de A a Z. A gente tem termos como e-commerce, aqueles termos em inglês que as pessoas têm mais dificuldades, né? Isso aqui surgiu de uma ideia, nós estávamos lá no Morro da Cruz, num evento, e tinha uma pessoa apresentando alguns truques de como fazer um reel no Instagram. E eu comecei a olhar em volta e eu digo assim, será que eles sabem o que quer dizer um reel? O que é um story? Não é só como se faz, é para que serve? Né? Então a gente resolveu. E às vezes a linguagem e as palavras internacionais elas são excludentes não de uma forma definitiva, mas as pessoas olham e dizem assim, isso não pertence ao meu campo, à minha área, à minha realidade. Outra hora eu vejo, né? Outra hora eu aprendo. E daí a importância de que as pessoas também se sintam parte disso, né? Isso, mas aqui não tem só coisas em inglês, né? Claro que a gente tem hacker, health tech, know-how, etc. Mas a gente tem muita coisa em português, termos que são usados normalmente, né? Em palestras, em programas, e que é bom a gente entender, né? Então aqui a gente chamou de glossário Desvendando Conceitos. Bem legal. Então, na realidade, o objetivo é fazer com que todos falem a mesma língua, né? Para que a colaboração seja cada vez maior. Quando tu fala, né, dessa área desse braço de vocês atuando com talentos, e eu queria te provocar isso, a gente está vivendo, né, Clarice, um meio do caminho, né? Porque
eu falo pelos meus alunos hoje, muitos assim, querem um trabalho, querem fazer, mas eles não sabem, eles não querem muito aquela rotina, eles também querem ter um pouco de autonomia. Então eu digo assim, a gente está no meio do caminho no sentido de que tem muita gente empreendendo os seus próprios projetos e tem muita gente com receio, já que a vida inteira viu os pais, os avós falar de que o ideal é tu entrar numa empresa e fazer carreira naquela empresa, assinada, né? E aí eu queria te perguntar como é esse diálogo sobre carreira, sobre liderança, sobre profissionalidade, com um momento onde a gente está em umas águas muito turvas, né? Muitas dúvidas e poucas respostas. Como é que vocês têm traçado isso, conversado, mapeado, alinhado, projetado? Olha, eu acho que realmente as pessoas têm medo, né? Medo do que pode vir no futuro, de apostar o seu dinheiro, que muitas vezes é dinheiro de família, que é dinheiro que vem de casa, né? E depois não dá certo. Mas tem prós e contras aí, eu te diria. Então, primeiro, procurem a Rede RS, a gente ajuda, né? A gente conecta, a gente coloca todo mundo junto para conversar. Os nossos programas que a gente tem hoje, né, também são para dar visibilidade a essas startups ou essas novas ideias, sejam elas ainda em estágio de ideação, de validação do produto, ou até mesmo scale up, né, em escala, e já colocando o seu produto no mercado. Para nós é indiferente. Precisou de ajuda, pode nos procurar que a gente vai buscar. Se não nós, os gestores que estão ali, que podem dar o apoio, né? Outros gestores, a própria Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, né? Tem muitas conexões que são possíveis. Eu acho que se eu tivesse que dar algum conselho não desista e não fica dentro de casa. Sai, procura, pergunta, porque eu acho que tem gente para ajudar. Tu falou que vocês fizeram um mapeamento e vocês pedem uma série de dados quando a empresa vai cadastrar ou o projeto vai cadastrar. E tem várias pesquisas falando aí sobre diferentes níveis de maturação da empresa. Tu falou, tem algumas que já estão aumentando, né, trabalhando sua escala, e tem outras que estão na pessoa sozinha em casa, na frente do computador, ainda embalando a ideia. E eu queria te perguntar se tu reconhece ou tu vê uma dificuldade de as pessoas entenderem essas etapas de momento, porque, como tu falou, muitas vezes as pessoas estão construindo um negócio e dizem assim, mas já faz 3 meses que eu estou nesse projeto e eu ainda não... A gente já, várias vezes, vários convidados nossos aqui falam, demorou 1 ano, 2 anos, a Regenera, que veio aqui recentemente, gastou anos para trabalhar com legislação para que depois pudesse existir o negócio. E eu queria que tu falasse um pouco da importância de reconhecer e saber que as coisas não são nem do dia para a noite e também não funciona da maneira como eventualmente as pessoas daqui a pouco olham e dizem assim, mas no filme o Facebook foi... mas né, a vida real é um pouco distinta. Assim. E aquela época já passou também, né? É verdade. Então não dá para comparar. Eu tenho ouvido muita startup me dizendo assim, olha... os núcleos de inovação, as ICTs, as universidades, que são as geradoras de conhecimento, né, elas têm os seus programas para criar uma startup. Né? Então, ela vai entrar lá no início, vai receber informações, vai receber um treinamento, ela passa para o outro estágio e aí assim ela vai se colocando até chegar no mercado. O que eu tenho ouvido é que, apesar disso ser importante e ajudar muito aqueles mais inexperientes, hoje em dia não tem mais tempo para ficar muito ligado a um programa, que é um programa de 6 meses, às vezes até mais, para depois você passar para um outro nível e até tu chegar no mercado, até o teu produto já ficou obsoleto. Né? Porque a tecnologia está andando muito rápido. Então eu vejo assim uma busca das startups para essa aceleração de processos, tá? E para isso também nós temos um programa que eu diria que está agora saindo do forno, é o GoRS. Tá? O GoRS é um programa de mentorias que o Nodo de Desenvolvimento de Startups está trabalhando. Né? A gente vai para a segunda etapa agora, que são as startups de nível mais alto,
né? Ou seja, elas já estão no mercado, elas já estão no processo de escala, né? E aí são 8 semanas com mentores escolhidos que vão auxiliar as startups para pensar no seu negócio. E aí, assim, quando você já está num outro nível, você tem que se preocupar. A tua formação de equipe, as tuas vendas, o teu marketing, tua publicidade. Então, tudo isso vai ser tratado. Áreas que não são o core, muitas vezes, do negócio, mas que tudo precisa para existir, né? Exatamente. E muitas vezes a startup também tem 2, 3 pessoas, são poucas pessoas ali trabalhando. Então, ele precisa saber o que eu preciso para formar um time, né? E depois do time formado, como é que eu gerencio tudo isso? Mas isso, né? Muita gente é da área técnica, é biólogo, é comunicador, é engenheiro, e aí essas expertises, essas competências não são fáceis de adquirir, né? E o Go RS, então, tá com inscrições abertas. Eu ia te perguntar, tá na rua? Tá na rua, tá? Instagram, LinkedIn, YouTube, podem assistir, inclusive, os já passados, porque o que aconteceu foi, a gente tem os números de inscritos, então aquela aula, né, digamos, com algum mentor, é específico para aqueles inscritos, mas depois a gente coloca no YouTube, então fica aberto para todo mundo. Para as pessoas. Eu ia te provocar agora a falar de um assunto que provavelmente vocês estão lidando no dia a dia, a gente não tem como não falar disso aqui, que é ao mesmo tempo que a IA generativa está ajudando muitos negócios a acelerar processos. Já conversei com gente de startup que falou, acelerou tanto que inclusive não é mais o que a gente faz. O que eu fazia antes no negócio já foi extrapolado. Normal, né? E eu queria te perguntar, te fazer essa provocação sobre isso, assim. Como é que tu tá percebendo o pessoal, tanto com relação ao uso, à assimilação e as dúvidas, porque deve ter muita gente que criou o projeto e diz assim, mas será que vai para cá? Será que não vai? E na realidade tem possibilidades que às vezes a gente está até fechando os olhos em detrimento do medo, da incerteza, que é normal, né? É do ser humano também. Eu queria te perguntar, trabalhando com esse monte de gente todos os dias, o que tu tem ouvido, o que tu tem sentido disso? Eu acho que a gente ainda precisa avançar muito. Tá, eu acho que a gente ainda está engatinhando bastante na inteligência artificial generativa, né? Eu acho que as nossas políticas agora estão começando a ser trabalhadas em nível federal, né? Em nível de país. Eu fiquei muito bem impressionada no Reino Unido, porque esse dia eu estava comentando, eles têm um primeiro-ministro de proteção de dados. Isso é um passo lá na frente, né? Eles querem investidores, eles querem pensantes, cabeças, né? E para isso eles estão trabalhando na infraestrutura, porque se eles querem atrair pessoas, eles têm que ter moradia. Então, tu olha em Londres assim, é grua para tudo que é lado, porque eles estão construindo centros de inovação, prédios, apartamentos, locais onde essas pessoas que eles querem atrair venham morar. Nós temos um belo case de sucesso aqui no Rio Grande do Sul, que é os semicondutores, né? Quando a nossa secretária abriu vagas para entrar na campanha lá, né, para dar aula, a maioria das pessoas disseram, não vai vir ninguém, não vai vir porque ninguém vai querer morar lá, né? Ela abriu 20 vagas e vieram 30 candidatos. Então, não. Tem gente que quer, né? Nós vamos ter uma empresa agora abrindo com bilhões de reais. Aqui pertinho. Né? Aqui em Eldorado. Tem uma outra empresa que está chegando também. Tem muitas iniciativas, né, que o nosso governo estadual está apoiando. Então, eu acho que é por aí, sabe? Embora estejamos ainda engatinhando na inteligência artificial, as iniciativas de preparação para chegar ali, eu acho que estão boas. Muito bem. Eu vou lembrar os nossos patrocinadores e eu vou chamar um pouquinho
no final agora para te conversar um pouco com quem está nos assistindo e não está mapeado por vocês porque não se inscreveu, não cadastrou, e também com quem só está com a ideia, nem é projeto ainda, tá? Mas eu quero agradecer por esse episódio especial de ESG a Egea Corsã. Acreditamos que o futuro se constrói com responsabilidade e ética em tudo que fazemos, investindo no futuro do Rio Grande com transparência, diversidade e impacto ambiental positivo. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande, @Corsã Oficial. BH é energia renovável, é energia que gera transformações, gera oportunidades, gera sustentabilidade. Somos um ecossistema circular em que tudo é aproveitado e reaproveitado. BH, 20 anos, reinventar o futuro agora. Comprometida com a sustentabilidade, a Randon Corp segue investindo em soluções que reduzem impactos ambientais e impulsionam a mobilidade sustentável. Seguimos juntos construindo o amanhã. A Lojas Renner S.A., o maior ecossistema de moda e lifestyle do país, celebra 60 anos de história e até aqui pôde fazer parte da sua jornada, do seu estilo, da sua casa, das suas ideias. Mas o que motiva de verdade é poder fazer parte do seu futuro. Lojas Renner S.A., o nosso futuro é seu, @Lojas Renner com 2 N's, @Randon Corp e @BH Energy para seguir ali no Instagram. Uma das coisas, Clarice, que a gente normalmente conversa e muitas vezes o programa ele traz muitos empreendedores que, graças a Deus, falam a verdade aqui no sentido de dizer assim, eu tinha dúvida, eu tinha medo, não deu certo aqui, e aí eu não sabia mais o que fazer. Ou já trouxemos empreendedoras que disseram assim, olha, ainda não sei onde vai dar, mas estou trazendo a ideia para vender. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho primeiro com esse público aí, conhecendo e mapeando com a rede de apoio. Eu estava vendo aqui que vocês também estão interconectados com universidades, com associações, com entidades locais, conhecendo essa infraestrutura. O que te parece que é possível a gente dizer para quem está do outro lado e tá com a ideia? Eu ouço de muitos alunos, inclusive. Eu tenho uma ideia muito boa, eu falei, vai lá e apresenta. Não, mas tem que ter tudo bem estruturadinho. Nem sempre. Às vezes tu apresenta a ideia e eles vão te dizer como fazer. Então, primeiro, queria que tu desse um recado para esse pessoal que tá com ideia e que daqui a pouco já viu processos e às vezes fala assim, não, mas imagina, eu não tenho toda essa tecnologia. E às vezes, como tu falou, não é a tecnologia, é a solução. Primeiro, eu queria que tu falasse um pouco para esse público sobre como nós estamos hoje no Rio Grande do Sul para oferecer aporte de conhecimento e de informação técnica para esse público aí. Bom, nós somos o segundo estado no país em inovação, né? A gente perde para São Paulo só. Então, eu acho que a gente tem, além da prefeitura, né, com uma secretaria bem pensada, com ações, né, para desenvolvimento, eu diria, nos procurem. Procure a rede RS Startup, porque o que a gente não puder ajudar, a gente tem quem pode. E a gente vai fazer essas conexões para realmente o trabalho em rede acontecer, tá? Eu vou dar um outro exemplo. Eu tenho um programa meu, né, que é o Vitrine. O Vitrine a gente grava num espaço de podcast dentro de uma parceria que a PUC tem ali no TIC em Trilhas, tá? E também agora fechei com a Box Brasil, então nós estamos gravando nos estúdios da Box Brasil. Que é ali no Tecnopuc. Que é ali no Tecnopuc e que sai todas as quartas-feiras às 20 horas e às quintas-feiras tem um repeteco. Esses dias aconteceu o seguinte na área da saúde. Nós entrevistamos uma empresa, a Let Me Trial, que são pacientes oncológicos, né? E eles têm uma tecnologia, um aplicativo, onde tu conversa com o médico, etc. E eles estavam falando um exemplo de um agricultor que estava com câncer de pele por ter se exposto muito ao sol, etc. A startup que eu tinha convidado para conversar ali também, ela tem um creme que ela já colocou no mercado, que é para a proteção da pele do agricultor que fica no sol. Então, já deu ali um match. Então, às vezes, nesse caso, a Let Me Trial já está bem avançada na sua evolução. O creme já está no mercado, embora ainda não seja completamente divulgado. Então, a gente pode chamar assim, são duas startups que estão ali chegando. Quando elas se unem, a força é maior. Então, isso é que gera o sucesso.
né? Isso é que gera o apoio que qualquer pessoa precisa, seja em estágio inicial ou em estágio já de colocar um produto no mercado, né? É um apoiando o outro. Tu falou desse pessoal que precisa desse apoio. Sim. Mas tem um outro pessoal que a gente volta e meia traz aqui, os colegas, os nossos convidados, e aí eu queria muito te puxar também para isso. Vocês são uma rede. Então, no trabalho de rede, é olhar para as necessidades e articular essas necessidades. E tem muita gente que já me falou depois do programa assim, mas é difícil achar investidor. Ou então vem dizer assim, sabe o que é difícil? A nossa legislação ela demora muito para mudar. Ou alguém diz assim, sabe o que é difícil no nosso negócio? A legislação municipal é uma, a estadual é outra, e a federal é outra, e o nosso exportador tem outra legislação. Mas, e eu queria que tu viesse com uma solução de todos os problemas, na realidade, muitas vezes, outras pessoas já estão passando por a mesma coisa e já romperam essas barreiras. E eu queria que tu falasse um pouco disso, assim, se já aconteceu no caminho de vocês, tu deu um exemplo agora de gente em início, de pessoas que se conectaram e daqui a pouco, olha, tu não precisa fazer isso porque a gente já fez aqui e já te disse, essa parte aqui não vai dar certo, tem que ir por esse outro caminho. Ou investidor, aqui não tem, mas se tu vier nesse daqui, desse jeito, tem. Porque às vezes é isso também, né? O olhar e como tu vai fazer. É bem isso, acho que tu já mesmo respondeste a tua própria pergunta. É se unir com o outro para ver o que deu certo ou não. A gente fala muito também na lógica da startup. O que é a lógica da startup? É errar, corrigir, seguir adiante. É errar de novo, corrigir. Então, de novo, tem prós e contras, né? Tu tem uma legislação que está sendo olhada, acho que o nosso governo, principalmente vou chamar de estadual aqui, tá? Porque o resto o nosso foco é Rio Grande do Sul, né? Eu acho que a gente tem esforços de melhorar, né, esse caminho para que novos negócios possam trilhar. E essa colaboração, ela existe, ela é real. Então, só não tem quem não procura. Por isso que eu disse antes, né, não fique em casa, né? Nos procure, porque se nós não pudermos te ajudar diretamente, nós sabemos quem pode. Pelo que tu está falando aqui, acontece recorrentemente, né? Acontece, sim. Eu acho que às vezes as pessoas são um pouquinho tímidas, né? Mas os nossos programas, eles servem para isso. Tu precisa de investidor, te inscreve no Rede Invest. As inscrições estão abertas, aliás. Né? É o programa onde você vai sentar cara a cara com o investidor e vai dizer, eu tenho isso, eu tenho dificuldade nisso, eu preciso daquilo, e ele vai te dizer, bom, peraí que não sou eu o teu investidor, eu vou te dizer vou te botar para outro. Ou, como já aconteceu, um investidor, eu chamo de botar embaixo da asa, né? Bota embaixo da asa e vai criando a startup, vai ajudando a startup a enxergar o financeiro. Muitos investidores dizem, se a pessoa que tem um negócio não sabe nada de finanças, ele dificilmente vai conseguir um investimento. Olha aí, isso é importante. Tá? Então, ele tem que ser... não é um conhecimento que tem que vir pronto. Os investidores e os programas que a gente está oferecendo, por exemplo, eles servem exatamente para indicar um caminho. Né? E aí a conexão com as universidades também é muito importante, porque é ali que estão os cursos, é ali que está o conhecimento, é ali que tem professores, que tem mentores, porque a gente tem uma gama enorme de mentores. Né? Nós temos mais de 70 mentores prontos para auxiliar as startups. Então, eu não sei onde é que eu acho. Rede RS Startup, vai achar alguém para te ajudar, seja através de um programa ou um contato direto que a gente pode fazer para ajudar a startup. Tem uma coisinha também, eu vou pegar aqui um ganchinho, né? Vamos lá. Para a gente expandir esse mapeamento que a gente está fazendo, tem várias outros detalhes que a gente tem que olhar. Então, uma das coisas que a gente vai começar a olhar agora é os founders das startups, os fundadores das startups, né, que a gente chama de founders, e por onde eles passaram, para a gente entender como é que nasce e como é que cresce uma startup. Porque ele pode ter saído de um programa como o Startup Garage do Tecnopuc, né? Ele pode ter saído de um grupo de alunos que se formou, tá? E se reuniu depois de formado
e juntos eles estão construindo uma solução para alguma determinada demanda da sociedade. Então a gente vai descobrir essas startups que a gente tem agora. Elas vieram como, surgiram de onde, quem são os founders e quem é que está por trás delas do conhecimento, da gestão do conhecimento delas. Isso é bem interessante. Isso vai ser bem legal. E bem interessante porque, no fim das contas, como tu falou, também é tratar, saber da onde que nós estamos vindo, também é entender um pouquinho de onde é que nós podemos chegar ali adiante. Exatamente. A gente estourou só 10 minutinhos, Clarice. Mas a conversa estava boa, daí a gente estourou, foi estourando, o Lucas não me falou nada Ninguém aqui, falou nada. Não reclamou nada, daí eu falei, então tá tudo bem, então a gente faz. Clarice, muito obrigado por comparecer aqui ao programa, desejamos sucesso, fica o alerta, tanto o programa para achar os financiadores, quanto o Go Startups agora estão abertos, Estão as pessoas abertos podem com as encontrar. inscrições abertas, tem que correr porque daqui a pouco já vamos fechá-los. Então tá. E o pessoal pode acessar o site da Rede RS Startup, eu acessei aqui, tem todas as informações, e as redes sociais, o LinkedIn, o Instagram e também lá no YouTube, que é repositório. E o Spotify. E o Spotify, que tem um podcast deles, que não é concorrente não, porque quando eu falo que no setor de inovação todo mundo se agrega. Não, é complementar, né? Todo mundo se agrega e se ajuda. Obrigado, viu, Clarice? Até uma próxima. Nós que agradecemos, muito obrigada pela oportunidade. E obrigado a ti que ficou até o final aqui do programa. Peço que tu também compartilhe, nos acompanhe também, porque semana que vem tem mais Radar de Inovação, falando de mais uma transformação que está acontecendo nos negócios aqui no Rio Grande do Sul. Tchau, tchau!